Fala galera, finalmente a estreia do nosso Caos Criativo, a Soul Collective Show. E por que eu chamo de Caos Criativo? Porque a Soul Collective Show, por sua vez, é baseado na Soul Collective Brand, que é um coletivo de 3 marcas que aparentemente são bem distintas, mas a gente vai ver lá na frente que vão se comunicar de uma forma muito interessante e divertida. A gente tem a Soul Skateboards, que como o nome já diz, é baseada aí na cultura, no lifestyle do skate, né, e também para o streetwear. A gente tem uma segunda marca que é Almost Riding, que por sua vez é baseada em música mais pro nicho do rock and roll. E a gente tem uma terceira que é a OTW, que é Out of This World. Essa por sua vez já é baseada em cultura geek, ufologia, mistério, né? Ela sai do ordinário para ir pro extraordinário. E eu não acho que existe um micro-universo tão interessante, tão maluco e caótico como esse. E vocês vão perceber que, aparentemente, nem tudo ali se conecta, mas dentro desse conglomerado ali criativo que a gente criou, vai ser uma experiência única e muito, muito divertida. A nossa ideia é trazer um conteúdo fora da caixa, né? E trazendo um pouquinho de cada universo ali, de cada marca. Né? No skate a gente quer trazer aquele olhar meio do skatista, que vê o mundo com um prisma diferenciado, enxerga tudo como oportunidade, tem um olhar muito criativo de mundo. A música, ao nosso ver, é uma linguagem universal, né? Então a gente quer trazer essa linguagem da música e mais especificamente do rock and roll, trazendo curiosidades ali, o pessoal que é influente da área, né? Tentando ali incentivar ali, conhecer bandas novas ali, que muita gente também nunca teve a oportunidade de conhecer, que eu acho que, né, abrir os horizontes é sempre bem-vindo. E por sua vez, a questão da cultura geek, da OTW, a gente está trazendo e não tem necessariamente ligação nenhuma que a gente gosta mesmo e quer trazer esse conteúdo para vocês, tá? Né, a gente sempre criou esse carinho ali por ficção científica, né, desde os anos 80, 90, então, né, obrigado Spielberg. E sim, parece loucura, né? E é. O que a gente quer, como eu falei, é fazer uma ode à criatividade, né, é abraçar esse caos criativo, né, abraçar esses universos para criar um lugar comum, né, de identidade para mim, de identidade para você. Sabe aquela loucura que todo mundo embarca junto e fala, pô, tem um louco igual a mim ali, vamos embarcar junto nessa loucura e vivenciar isso? Né? Porque parece muito louco, muito doido, mas é extremamente atraente. Então, essa é a ideia do programa. A gente vai abraçar essa loucura junto, né? E a ideia não é até ter um conteúdo muito rotulado. Na verdade, a gente quer sair ali do superficial, né? Abranger todos esses universos que a gente mencionou aqui, cultura pop ali, de uma forma que a gente não fique até rotulado. A gente não quer ficar preso. A gente quer, na verdade, ser comprometido com o entretenimento, com a criatividade, com esse caos criativo que a gente está criando aqui e levar para vocês esses temas, né, de uma forma muito real, muito emocional, né, como se estivesse levando de um amigo, de uma conversa de parceiro para parceiro, de amigo para amigo, né, para que a gente tenha, como eu falei, uma identidade de ambos os lados ali, para quem vivencia esses universos, né, ou para quem quer conhecer esses universos e mergulhar dentro desse caos criativo, desse micro-universo de loucura, que, como eu falei, é lindamente atraente e a gente quer que você participe junto com a gente. É basicamente isso. Então vocês estão convidados ali a mergulhar sem hesitação nesse caos criativo que é o nosso programa, tá bom? E tamo junto sempre, vai ser uma honra ter mais um louco por aqui comigo. Valeu, galera! Fala galera, primeiro Clube do VHS. O que se trata o Clube do VHS? Na verdade eu acho que um dos segmentos mais divertidos e originais aqui do nosso programa, que é justamente tirar, né, a poeira daquela fita de VHS lá antigona ali, né, daquele filme clássico, aquela pérola do cinema ali, que te faz rir de tão bizarro que é, que você não vê há anos, ou que você esqueceu, ou que vale ser lembrado. Então nossa ideia é trazer muito filme B ali, muito filme trash, para que você possa se divertir. E de fato, assim, às vezes parece, não, puta, a gente vai trazer filme trash, filme B, são filmes necessariamente ruins. Não, cara, às vezes, justamente por ser bizarro, por ter ali uma incapacidade técnica, não faz o filme ser ruim. Na verdade, é uma puta produção, que às vezes a pessoa se mantém lá, o diretor, o elenco, pela criatividade ali, pelo enredo, e traz uma grande produção, ou não, ou às vezes realmente uma pérola que de tão ruim faz a gente se divertir e dar risada. Então, a ideia é essa, trazer ali as pérolas, né, os grandes tesouros ali do VHS que ficaram perdidos e trazer isso à tona de novo para que a gente possa se divertir junto. Galera, vamos começar logo chutando a porta com um dos maiores clássicos e pessoalmente um dos meus prediletos.
Night of the Creeps. Aqui em português seria A Noite dos Arrepios, que é de 1986. Cara, tem tudo o que um bom filme, na minha visão pelo menos, precisa ter. Que são alienígenas, lesmas que entram pela boca, fraternidade, aquele clima de anos 80 escancarado que não pede licença, e um enredo que cativa pela diversão, porque ele tem terror, suspense, caracterização de época até no início, porque ele tem uma intro fantástica ali em preto e branco. Aliás, o diretor queria fazer todo o filme em preto e branco, tamanha a visão dele de ser uma obra artística, mas é um filme, cara, incrível. Incrível porque ele tem toda a mistura perfeita, desde aquela pegada adolescente, anos 80 ali, característica, né? O terror misturado com humor, um enredo que cativa e, cara, zumbi, lesma e alienígena. Então acho que só por esse pequeno resumo já vale a visita e isso é indiscutível. Vale a tentativa. E com o enredo dramático, complexo e genial de Night of the Creeps. Lesmas que caem no espaço, basicamente. É como se fosse uma mutação que cai na Terra e depois de anos elas começam a escapar dentro de um campus universitário. E aí, basicamente, essas lesmas entravam pelos orifícios, vamos dizer assim, das pessoas e infectavam os estudantes ali, tornando os estudantes zumbis assassinos, né? Então, basicamente, seria esse o enredo. Parece loucura? E é divertidíssimo, e é fantástico, e você tem que assistir para poder entender como isso encaixa bem e é extremamente divertido. E de fato, eu lembro que eu assisti quando era muito novinho, e o lance das lesmas, né, elas começaram a caçar ali e serem parasitas. Cara, eu juro que aquilo me assustava quando eu era moleque, assim, porque eu ficava imaginando aquela lesminha ali, de repente entrando na minha boca, né, na boca, hein. E aí, cara, puta, dava medo de fato, assim. E os personagens são muito, muito cativantes. Na verdade, a gente tem uma dupla de amigos ali universitários que se dão muito bem, assim, fazem uma dupla muito divertida. São como melhores amigos e a gente também tem um interesse romântico de um deles, que também é fantástica, né? Todos os personagens são muito bacanas. E o diretor é o Fred Decker, né? Que depois foi dirigir o Monster Squad. Esse sim foi um sucesso ali de bilheteria, que era uma pegada meio Goonies com terror, né? Na Sessão da Tarde, era um clássico também. Mas o Night of the Creeps, na época, não teve, assim, muito sucesso ali em questão de bilheteria, né? De público. Mas com o passar dos anos, ele teve o devido ovacionamento ali, né? Foi considerado um filme cult. E muito merecido, porque é um filme espetacular, né? É um filme que é uma ode, na verdade. Ele até mesmo, acho que se define assim, como se fosse uma homenagem aos filmes de terror para quem gosta de terror. E galera, eu não posso deixar de fazer uma menção extremamente especial a um personagem específico, que é o detetive Ray Cameron, que é vivido pelo Tom Hanks. Que o cara fez uma interpretação que eu acho que ninguém faria igual. Na verdade, ele é um detetive alcoólatra, né? Ressentido pra caramba, sarcástico pra caramba, e que abraçou a situação como se fosse uma coisa extremamente normal, né? De repente você tá caçando alienígenas, lesmas e zumbis, e ele abraça como se fosse um caso policial convencional e numa pegada sempre meio doeira ali. O cara tem uma interpretação absurda, com um alívio cômico ali, sempre cravado ali na hora certa, no ritmo certo, sem parecer ser forçado, encaixa muito bem, né? Aquela pegada meio carrancuda, meio detetive anos 80, assim, típica dos filmes também daquela época. Cheio de frase de efeito também, Thrill Me! Cara, era fantástico. E eu acho que a interpretação do cara pro personagem não poderia ter sido vivido por outra pessoa e virou um símbolo icônico do filme e da cultura pop, né? Então, prestem atenção no detetive, porque ele é um dos personagens mais bacanas e mais icônicos já feito, na minha opinião, no cinema, de verdade. Eu não preciso nem dizer que naquela época não tinha CGI. Então, os efeitos especiais são gosma, explosão, maquiagem, né? E amor à causa, né? E tem um charme muito especial em tudo isso, e você vê que tem uma preocupação muito na parte técnica de filmagem ali. Tem um lado muito artístico, por incrível que pareça, né? A abertura ali, né? O começo do filme, a ambientação de época, é espetacular. Vocês vão perceber que existe, né? Apesar de ser uma ode ali, tem todo
uma pegada de humor, de terror ali, tem toda uma preocupação de fazer uma obra visualmente bonita, de verdade, sério, é espetacular. E é isso, galera, essa é a dica que fica, é um dos meus filmes prediletos, vale muito, muito a pena, eu queria até que tivesse um remake, se fosse um remake muito responsável para não estragar a obra original. E se você quer assistir, você encontra na Apple, na Apple TV, eu acho que dá para alugar por um preço muito, muito em conta. E no YouTube, só entra ali, se você procurar, muito provavelmente você vai achar ele na íntegra e de graça, tá bom? Então, por favor, A Noite dos Arrepios, Night of the Creeps, um dos maiores clássicos e um dos melhores filmes já feitos. Vai na minha, confia em mim. Fala galera! No primeiro Drops musical aqui, nosso, eu queria falar de uma banda em especial, uma banda que pessoalmente eu adoro, que é o Hellacopters, que é lá da terra do ABBA, lá da Suécia, né? Ela foi formada em 94 pelo Nick Anderson, que era baterista de uma banda super famosa de death metal, né, o Entombed. E aí o cara migrou, né, do death metal pro rock and roll mais de garagem, né? O Hellacopters, na verdade, foi uma banda que começou meio sem pretensão. Eles queriam fazer um som um pouco diferente, eu acho que, né, o Nick Anderson, que era o baterista na época do Entombed, quis fazer uma proposta um pouco diferente, né, um rock mais enérgico ali, mais rock and roll de garagem ali. E aí ele pensou, puta, vamos montar uma banda ali, mas era uma banda sem tanta pretensão comercial, né? O fato é que a coisa foi tomando forma, né? E ele queria colocar uma característica muito ali de Kiss ali na época de 70 ali, com uma pitada de punk rock e bem aquele garage rock mesmo, raiz. E a coisa foi vingando, né? Então uma coisa que aparentemente começou meio que despretensiosa foi tomando muita forma. No Hellacopters, o Nick Anderson acabou largando a batera, né, que ele tinha no Entombed ali, a função, e assumiu o vocal e a guitarra. E eu acho que o lance que fez a coisa dar certo aconteceu logo no primeiro álbum, que é o Super Cheat The Max, que o nome já é meio simbólico, né? Tipo, vamos chutar o balde ali, volume alto. Foi justamente a questão deles fazerem um hard rock ali, garagem, bem de garagem mesmo, bem autêntico, bem raiz, né? Bem pegada mesmo, e fazerem uma pegada de som que eles gostavam muito ali, justamente porque eles não tinham aquela pretensão e aquela segurança de que eventualmente fariam sucesso ou não. Então eu acho que eles eram uma cara muito própria, sabe? Sem falar, puta, vamos adaptar o som de uma forma mais comercial, que talvez a coisa faça vender melhor. Então, eles falaram, vamos fazer muito aquilo que a gente quer fazer, de forma muito autêntica, muito real. E aí, né, o primeiro álbum foi um sucesso. Eles ganharam, né, o equiparado ao Grammy ali na Suécia. E aí de lá pra frente foram, puta, uma série de outros álbuns ali. E a banda foi, eu acho que, amadurecendo de uma forma muito legal. E aí tem um álbum em especial que, puta, é demais, né? Que é o nome de uma música, inclusive, que é Grace of God. Que, puta, é uma música fantástica, que foi a música que me fez conhecer o Hellacopters. E aí você percebe que é muito autêntico de fato, né? O Hellacopters, ele tem uma característica muito banda de garagem, mas quando a gente fala muito banda de garagem, parece que é uma coisa só muito suja, assim, com muita potência. Mas não é só isso, é muito mais do que isso. É isso, mas é muita melodia, tem muita beleza nas composições, né? Desde letra, a parte do arranjo, nossa, é espetacular, assim. Começa conhecendo Grace of God, que vocês vão entender a pegada, a energia que você sente ali e a parte muito trabalhada de todo arranjo, de toda a composição, né? De todo o sentimento que é colocado em cada música, que é muito, muito incrível. Em 2008, o Helicopter chegou a anunciar ali um fim, né? Eles estiveram em hiato até 2016, que graças a Deus voltaram e voltaram realmente ainda mais maduro, com uma pegada ainda mais bonita no sentido de composição, de arranjo, né? Eu achei muito legal porque continuava com aquela mesma pegada de rock de garagem, muito enérgico, muito raiz, mas com ainda mais composição, tudo muito mais trabalhado ali e com muito mais maturidade, né? Então eu acho que tem músicas ali que surgiram depois ali do hiato ali que são, nossa, fantásticas. Tem uma que é o Stay With You, que eu aconselho muito vocês conhecerem, e I Don't Wanna Be Just a Memory, que tem uma pegada, sabe, tipo, filme anos 90, 2000, Sessão da Tarde ali, aquela pegada de virada ali, que te empolga, te emociona ao mesmo tempo. Tem pegada forte ao mesmo tempo, é bonita. Então é essa música.
Então é isso, galera. Eu acho que Helicopters é uma banda que, né, quem conhece adora, ama, mas muita gente ainda não conhece e é um desperdício que as pessoas ainda não conheçam uma banda tão espetacular, tão autêntica, tão enérgica, tão real e verdadeira. Né? Vale muito, muito a pena. Então a recomendação que fica para hoje é uma das minhas prediletas, Helicopters. Você vai ouvir, vai querer sair curtindo a vida, andando de skate, querendo viver, querendo fazer acontecer, porque é pura energia e pura vibração. On this fucking summer, a little poop was born. He was just a kid with a simple dreams. All he wanted was a friend. He tried to love, but love ran away. He just wanted to be heard, to be a rock star. Ignore, reject, alone. But every star has a break turn. This time he's done to be nice. Evil poo, because shit happens all the time. Para a galera do skate, como eu já havia comentado na apresentação do programa, a gente vai trazer todo o universo da cultura do skate, né, desde eventos, né, a debater, né, o que é o universo do skate, as atualizações, o que foi lá atrás, a história, né, o que está rolando de novo. Então tudo isso vai ser objeto de conteúdo nosso. Mas acima de tudo, né, se você já anda como eu, você sabe qual o sentimento maravilhoso de poder pegar o seu skate e acertar as primeiras manobras, que vão abrir, por sua vez, para um universo inteiro de manobras, de uma cultura super rica, de uma filosofia, de um lifestyle de vida. E eu quero trazer também a oportunidade de quem está começando a embarcar junto com a gente. Então, a nossa ideia também é fazer um segmento para ensinar manobra. Então, a gente vai ter convidados para ensinar os primeiros passos, né, as primeiras manobras. E eu tenho um convidado muito especial dessa vez, que é o Felipe Petrucci, que ele vai ensinar talvez a manobra mais importante, né, que seria a base, né, para todas as outras ali, para trazer um universo inteiro de outras manobras, que é o olho, né, que é um salto ali convencional, né, que aparentemente no começo, para quem já anda, parece uma manobra simples, mas não é, né. Em especial para quem está começando, né? Para quem está começando, a gente sabe o trabalho que dá, todo mundo já passou por isso, né? É um trajeto, e aí na verdade eu até queria dizer isso, que a gente vai ensinar aqui manobras novas, né? Tentando fazer uma escadinha ali de progressão, mas é importante dizer que faz parte do aprendizado, o trajeto do aprendizado da manobra em si. Isso é muito bacana, né? Tem que curtir o trajeto, tem que curtir a progressão, sabe? Tem que curtir errar, né? Você vai se frustrar, vai se pensar, isso faz parte. E o legal de tudo isso é que quando você alcança a manobra e você executa a manobra, é um sentimento que não tem nada igual no mundo, somente quando você está tendo aquele primeiro contato com o skate. Então respeite ali, né, o cronograma, né, vamos dizer assim, de aprendizado, e sentir também que o trajeto é muito importante, né? Tentar não se frustrar, tentar dar tempo ao tempo, cada um tem o seu tempo, e cada um vai aprendendo também na sua medida. E a gente convidou o Felipe Petrucci, que é um amigo, um skatista de muitos anos, que tem uma vibe muito legal, muito bacana, e vai ensinar essa que talvez seja uma das manobras mais importantes do skate para vocês, tá bom? Então segue lá, Felipe, vamos que vamos! Pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe e eu vou tentar ajudar vocês a aprender o ollie hoje. O ollie é uma manobra importante, é a primeira manobra que a gente aprende no skate e é base para todas as outras manobras. Espero dar umas dicas e ajudar vocês. Valeu! Bom, pessoal, para dar o ollie, a gente precisa bater o tail de forma que o tail exploda no chão. Você vai bater o tail, raspar o pé da frente, e à medida que você raspar o pé da frente, o pé de trás fica leve e sobe. É como uma onda.
Eu acho que uma associação que eu gosto de fazer, não fui eu que inventei isso, é quando você coloca a mão no fogo. Coloca a mão no fogo, você tem uma espécie de reação de tirar. O olho é mais ou menos isso. Você vai bater o teio no chão, e aí é como se você estivesse tirando a mão do fogo com rapidez. Então, vai fazer isso aqui. Observem. Pessoal, eu vou botar todos os pés agora. Vocês vão deixar o pé de trás do tail, o pé da frente no meio do skate, explode o tail no chão, bate o pé da frente e pula. Eu acho que das maiores dificuldades de quem está aprendendo o Whoop é conseguir entender a equação correta entre bater o pé, pular e arrastar o pé da frente. É importante que você treine bastante e tente dar muitos olhos para que você perceba quanto de pressão você vai colocar no pé de trás e o tempo certo de pular, de arrastar o pé. Isso é só com muito treino e tentativa e erro. Valeu, galera, espero ter ajudado vocês a aprender o Whoop. Tentem bastante, treinem, a tentativa e erro e continuem a andar de skate. Valeu! Galera, chegamos ao fim aí do nosso primeiro episódio. Foi uma honra de verdade, imensurável ter a companhia de vocês, o nosso universo criativo, o nosso caos criativo, que é o meu universo, é o teu universo, é o universo compartilhado entre nós. E eu quero dizer que é só o primeiro, né? Que a gente vai explorar muita coisa junto, né? Tem muita coisa para acontecer. E o mais importante é que eu vou ter a companhia de vocês. Então bora curtir junto, que é só o começo. Tamo junto, galera. Valeu demais! It was a morning in June when I heard that tune falling up to the beat of your heart, like a white rain sails from a startled trail. Our eyes met and then landed so well. Speak before you could weep, I held your hand in mine, like a shell on a beach, waiting for your reach, falling up to the mountain to climb. You came reassuring, Mother Nature's procuring, there's no need for doubt in its might. You came reassuring, Mother Nature's procuring, there's no need for doubt in his mind. And our eyes align like the sun through the pines in a silent space, in a cup full of time. In these orderly ways, in this disorderly life, I let go of my hand in the jar. Static on the screen, late night glow, turn it up, let the feedback grow. Something's coming, breaking the code. Welcome to the noise, welcome to the show.